A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Com muito orgulho, com muita satisfação, eu inicio hoje mais um Cidade em Ação, nesse dia 9 de março de 2018. E, em nome da construtora Araújo Simão, em nome da Cantina Gadioli, em nome do Laboratório Oswaldo Cruz e do Zebão Lanches, nós temos a honra, temos assim não sei nem, falta-me palavras, de receber aqui o ex-prefeito, o ex-diretor da SP Trans, de São Paulo e atual líder da Assembleia do PT lá em São Paulo, do governo do PT, e a gente vai conversar um pouco sobre mobilidade urbana, sobre a política, sobre o momento taubatiano daqui. E, Salvador, primeiro agradecer você ter recebido o convite de estar aqui com a gente. E a primeira coisa que eu posso te dizer é o seguinte: se eu for passar todas as perguntas que estão aqui nas chamadas, o que querem saber, o que querem te mandar de abraço, de te cumprimentar, eu não tenho pauta. Nós vamos passar o tempo todo respondendo. Parece que você continua sendo um prefeito nativo. Boa noite. Obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Muito obrigado, Chico. Eu que fico honrado. Uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês, conversando com o povo de Taubaté. E fico feliz pelo convite, muito honrado pelo convite. É uma oportunidade boa, gostosa, de a gente falar um pouco sobre os problemas da nossa cidade e falar um pouco de política, como você disse, né, nesse momento em que a gente vive uma crise histórica, né, da política, não só no Brasil, no mundo todo, mas especialmente no país, né, no Brasil, que nos diz respeito. É uma oportunidade, ainda que num momento de extrema dificuldade, mas uma oportunidade boa para a gente poder bater um papo. Eu fico muito feliz, muito honrado, agradeço o convite e fico feliz de estar aqui conversando com o povo da nossa cidade. Podemos começar hoje dizendo, agora, não sei se você estava vindo de São Paulo para cá, eu estava vindo de São José para cá, e eu vim escutando, estava com a CBN ligado, e os irmãos Joesley e mais o Ricardo Salve, Joesley Batista e o Hélio, já estão soltos. Agora de tarde, você chegou a ver? Na verdade, eu confesso para você que não, acabei de chegar de viagem, né, para poder desestressar um pouquinho, não vim ouvindo notícias, vim ouvindo música, e para distrair um pouquinho, relaxar um pouquinho, até para poder estar aqui, para poder conversar com vocês. Eu confesso para você que não vi essa notícia, mas de qualquer modo, Chico, isso que você está falando, me permita chamá-lo de Chico. Lógico, tranquilamente. Essa notícia, por si só, eu diria assim que ela poderia servir para nós nesse bate-papo, para que a gente pudesse puxar o fio da meada e conversar aqui o programa inteiro e ficar aqui 2, 3, 4 horas ou vários programas para a gente poder falar sobre o que está acontecendo no nosso país, porque o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo é uma piada, né? O que nós estamos vivendo no país é um total desrespeito à legislação, às regras democráticas, às regras, enfim, tudo que nós estamos vivendo no nosso país
tem sido de fato motivo para que a gente pense muito, né, naquilo que está sendo dito na grande mídia, naquilo que está sendo dito pela imprensa, nas ações que o Poder Judiciário tem tomado, nas ações políticas que as pessoas responsáveis pela política do nosso país têm tomado, né? Tudo aquilo que a gente tem ouvido, tudo aquilo que a gente tem visto. É chocante o que nós estamos assistindo, né? E esse fato é chocante. É chocante. Ele é chocante, inclusive, desde o princípio, né? Porque é uma coisa que é muito interessante, a gente já entra numa questão que ela é absolutamente polêmica hoje, né? Como você disse, né? Hoje eu estou de volta à assessoria técnica da liderança do PT na Assembleia Legislativa. Todo mundo sabe que eu sou do Partido dos Trabalhadores, fui presidente recentemente, acabei aí passando o mandato para a nossa companheira Júlia, jornalista, que é a atual presidente. Sou militante ativo e, naturalmente, pelo fato de ser um militante ativo, como eu costumo dizer para as pessoas, quando as pessoas falam, mas você tem um lado, eu falei, eu tenho um lado. Eu sou parcial, eu sou ideológico. As pessoas não precisam ter dúvida daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, até porque eu não escondo. Eu sou do PT, sou petista. Então, quando eu estou dizendo isso, por conta daquilo que a gente vive hoje no país, especialmente em relação ao nosso ex-presidente Lula. Né? Você veja que é interessante porque aqui tem uma tendência de considerar que tudo aquilo que se fala a respeito do ex-presidente Lula é verdadeiro. E aos demais é mentira, é coisa do PT. Invenção do PT. Né? E quando a gente para poder fazer uma avaliação muito fria, a gente percebe que tudo que tem contra o presidente Lula não são mais do que palavras de algumas pessoas que disseram contra o presidente Lula. E quando você pega empresários, eu diria, no mesmo nível, embora de diferentes áreas, alguns na área de construção, aqueles que acusam o presidente Lula, outros na área de frigorífico, que por sinal donos de uma empresa que a vida inteira acusaram de ser do filho do presidente Lula. Eu ia tocar nisso com você agora, descendente. Que vai e faz denúncia contra o atual presidente Temer, com uma diferença. Todos aqueles que acusaram o presidente Lula não apresentaram documento, não apresentaram conta, não apresentaram caixa de dinheiro, não apresentaram gravação. Esses que apresentaram contra o presidente Temer, eles vão para a cadeia. Mas aqueles que falam contra o presidente Lula é acusado. Né? E é aceito como prova aquilo que o pessoal fala. No caso do presidente Temer, é ao contrário. Né? Vira uma coisa contra o próprio delator, que vai para a cadeia. Né? Eu nem vi as razões dele ter sido solto hoje. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Independentemente da gente fazer o juízo, né, daquilo que está certo, daquilo que está errado, nesse momento, aqui, quando a gente fala no programa, isso sugere, isso mostra para a gente o quanto a gente precisa refletir sobre tudo aquilo que vem acontecendo e sobre tudo aquilo que vem sendo dito nos últimos tempos aqui no nosso país, nos últimos anos, né, digamos assim, e para que a gente possa se posicionar e especialmente procurar agir, procurar pensar, enfim, né, eu diria assim, procurar tomar as suas decisões e construir a sua opinião com a razão, né, deixando de agir com fígado, deixando de agir com preconceito, deixando de agir por indução pelo aquilo que se fala. Né? E você sabe que eu gosto de falar, né? Sim. Então, um toquezinho desse, eu puxo pela meada. Eu não queria te cortar, eu só queria solucionar só um pouquinho. E inclusive, esse não estava na pauta, né? Porque foi uma notícia de agora, aliás, foi uma sexta-feira cheia de problemas. Né? O Delfim Neto foi alvo da Polícia Federal de manhã, agora está com 4 milhões de bens bloqueados, agora na parte da tarde, para continuar. Parece que só não foi preso porque está com 89 anos, então, apesar de que o Maluf também está próximo disso, também foi. Mas ele só não foi preso, parece que por causa da idade, e acho que é alguma coisa que tem que... Algum truque jurídico. Mas, só quando eu puxei do Joesley, do Wesley, dos dois irmãos, e mais o Salve, que é o grande executivo do grupo, Salvador, e você falou que não tinha escutado, né? Só para você saber, quem o soltou foi a 12ª Vara Federal do Brasil. É uma vara nova que começou a funcionar agora no início do ano, e é uma vara de apoio exatamente aos crimes de corrupção, de lavagem, essas coisas.
E o que aconteceu? O cara olhou e disse que foi um recado do juiz federal direto ao Moro. Por quê? O problema da prisão preventiva. Eles foram presos em setembro, a previsão foi dada a prisão em setembro, foi transformada em preventiva, depois deu-se a confirmação e já está assim com 6 meses. Então, mandou soltar porque o processo não anda. Quer dizer, vício quer dizer, fica claro, né? E agora de tarde também do Serra, que estava lá por não andar, acabou de ser também premiado aí com o arquivo, pela prescrição, coisa de, quer dizer, uma sexta-feira podia ser 13, né? Podia ser 13 para compensar, né? Então, isso que você está falando é muito interessante, eu diria assim, é uma constatação triste daquilo que vem acontecendo no nosso país, porque hoje eu tenho certeza absoluta disso, né? Tenho segurança naquilo que falo, tenho confiança naquilo que falo, né? Independentemente da questão partidária, independentemente de partidos, enfim, hoje nós temos pessoas, ainda que não venham a ser ao final do processo condenadas ou tidas como inocentes, nós temos hoje pessoas sem condenação alguma, presas há muito tempo, sem nenhuma prova e sem conclusão do processo, quando nós temos pessoas com muitas provas e solto. E alguns é isso que você está dizendo, o caso do Serra, o processo do arquivo, o caso do Azeredo, lá, o ex-governador de foi o primeiro Minas Gerais e tal, que, enfim, as coisas estão acontecendo de modo que o processo dele vai acabar indo para o arquivo. E o marqueteiro está preso. Pois é, o marqueteiro está preso. Então, são algumas coisas interessantes. E aquilo que a mídia trabalha, aquelas informações que a gente recebe, somados com o que vem acontecendo no nosso país, leva com que a sociedade se oriente, especialmente com o recurso da tecnologia de comunicação hoje, com internet, com celular, com WhatsApp, as notícias como elas circulam, na velocidade, na forma com que elas são feitas, vão fazendo com que a população vá formando a sua opinião, e muitas vezes, não são poucas, equivocadamente. Isso é uma pena. É importante que a gente fale isso e que a gente tenha essa oportunidade até para poder dizer para as pessoas. As pessoas podem ter as suas opiniões contrárias às nossas, isso faz parte da democracia e é saudável que as pessoas divirjam, e a gente também, naturalmente, quando a gente é criticado, é necessário que a gente respeite a opinião contrária e que a gente dê ouvidos até para que a gente possa construir a nossa opinião, e ninguém é dono da verdade. Mas é importante que a gente fale, que a gente respeite as opiniões contrárias, que a gente reflita, que a gente raciocine, para que a gente não saia por aí simplesmente vendo as coisas do modo com que elas são. Eu diria, Chico, essas coisas das informações, do jeito que são, nos últimos 3 dias, tirando sexta, que pelo que você está me contando agora, foi um dia exausto para mim, corrido, desde cedo, aí peguei viagem, acabei francamente não ouvindo rádio, como eu falei, vim ouvindo música para poder relaxar um pouquinho na estrada. E uma semana assim, intensa, Você veja, ao mesmo tempo que na terça-feira o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, contrário ao habeas corpus, o pedido de habeas corpus do presidente Lula, o ministro Barroso, ele determina a quebra de sigilo das contas bancárias do atual presidente Temer por conta das suspeitas dos envolvimentos que existem no Porto de Santos. Qualquer pessoa que participe minimamente diria assim, do processo político-administrativo público do Estado de São Paulo sabe das histórias do atual presidente Temer no Porto de Santos. Sim. Aí, no entanto, como é que a gente viu a grande imprensa tratar disso? Você pega a capa da Folha de São Paulo de quarta-feira, é uma coisa assim interessante, desse tamanho, dizendo que o tribunal nega o habeas corpus do presidente Lula, e no cantinho lá, dizendo que o presidente Temer foi condenado.
a história do Paulo Preto, do Paulo Vieira, né, que é uma coisa que é interessante. Do mesmo modo, eu falo, independente da gente fazer juízo de valor, você pega isso que está acontecendo na justiça, dos processos que andam e dos processos que não andam. Né, dos processos que, de repente, o pessoal arruma um jeito de não deixar ir para o arquivo e aqueles que eles arrumam um jeito para poder ir para o arquivo. Mas que tem acusações contra o Paulo Vieira, tem documentos comprobatórios, fartos, do Ministério Público e do Poder Judiciário da Suíça, que enviou, depois de 10 anos de investigação, 113, depois de 10 anos de investigação, mandou para a Justiça Brasileira, para o Ministério Público Brasileiro. O que a presidente, que a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, fala das denúncias dos documentos que foram recebidos. Nós não vamos apurar porque não é de interesse do Ministério Público do Brasil. Isso, se o Ministério Público de São Paulo, que começou lá a apurar, já faz 20 anos e diz que não tem nada e quiser continuar, ótimo, mas não é interesse nosso. É interessante que, assim, contra uns há interesse em investigar, e o processo anda. Contra outros não há interesse em investigar, o processo anda. Contra alguns a decisão é de um jeito, contra outros a decisão é de outro jeito. Então, desculpa fazendo um comentário, que quando você estava falando aqui da 12ª vara, eu estava aqui pensando, falei assim, puxa vida, o instante é tão complexo, que eu diria assim, com todo respeito, o Poder Judiciário podia pensar em mudar esse nome vara, vara é coletivo de porco, e tinha que mudar para cama, alguma coisa, porque uma coisa diferente. Negócio, mas eu vou, daqui a pouco nós vamos entrar na pauta de Salvador, mas a gente não consegue, Salvador, primeiro que eu sei da sua capacidade política, eu sei que você gosta de estudar, e eu também, então, quando a gente tem alguém que possa conversar no mesmo nível, é muito bom, entendeu? Então, no dia que o Barroso quebra o sigilo do presidente Temer, ele imediatamente manda vazar tudo, Ele vaza tudo. Aí, quando o Barroso manda investigar o vazamento, ele faz uma carta e diz que é questão acadêmica. Ele, como advogado, ele quer saber por quê. Voltamos no banco escolar, Voltamos no banco escolar e, assim, estamos vivendo uma situação de total falta de credibilidade das instituições, E uma coisa que me causa preocupação, viu? Eu posso falar do outro assunto? Pode, Vamos falar de Taubaté, falando, a falta de credibilidade, e até por conta da criminalização que há hoje da política, dos agentes e das instituições políticas. A Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, prefeito, governador, enfim, as suas exceções precisam ser respeitadas, mas de um modo geral a sociedade vê com descrença hoje. Até há pouco tempo atrás, diríamos, a sociedade ainda apostava, eu diria assim, o melhor, tinha um certo grau de confiança no Poder Judiciário e no Ministério Público, que hoje está indo por água abaixo. E agora a gente tem um cenário que, embora a gente tenha todas as reservas, aos cuidados necessários para poder falar do papel das Forças Armadas no dia a dia da sociedade, as Forças Armadas, de modo geral, ainda são entidades, são instituições que ainda preservam um pouco da credibilidade, diríamos assim. Essa atitude que o governo federal toma de montar as Forças Armadas para poder fazer segurança pública, como aconteceu no Rio de Janeiro, e eu fico aqui pensando, quando eu vi isso, falei, meu Deus do céu, passado poucos meses, para que a gente possa perceber que as ações que poderão ser feitas, ainda que com toda a competência, ainda que com todos os recursos, ainda que com toda a boa vontade, por parte das Forças Armadas, no caso especial o Exército, no Rio de Janeiro, não vão dar certo. Não vai dar certo porque o Exército não está preparado por isso, porque a violência não é consequência, ou você não resolve o problema da segurança combatendo com tanque de guerra na rua, coisa desse tipo. Então, na medida em que há, inclusive por conta da decisão inicial de botar a Força Armada na rua, há todo aquele sentimento da sociedade de que agora a coisa funciona, que agora a coisa vai pegar, agora o bicho vai pegar, agora a coisa é para valer, daqui a pouquinho as pessoas vão perceber que não vai resolver
o problema da segurança, que não é assim que resolve o problema da segurança, e aí as instituições que ainda têm credibilidade passam a perder credibilidade. Né? Então eu diria assim, é um ciclo, né? É um momento muito complexo de queda da credibilidade, queda acentuada da credibilidade, da confiança, né, da sociedade em relação às instituições, em relação às pessoas que são responsáveis pelas instituições, dos poderes constituídos, judiciário, legislativo, né, enfim, e executivo, questionado já há muito tempo, os executivos de um modo geral. Então esse é um momento crucial da nossa vida, né, da nossa história. Para a gente não ficar preso muito tempo nisso, até para a gente poder falar de outros assuntos, falar da Taubaté, na verdade a gente vive um problema no mundo. Sim. Né? A gente viu um problema recente, acho que a gente já teve a oportunidade de falar, quando a Inglaterra toma a decisão de deixar a União Europeia, a gente vê o recrudescimento das ideias conservadoras e das forças de direita, fascistas, nazistas na Europa, a gente vê a eleição do Trump nos Estados Unidos, a gente vê o que está acontecendo no nosso país, né? A gente vê o que está acontecendo na questão do capitalismo, né? Aquilo que a gente aprende no banco da escola sobre as crises cíclicas do capitalismo. O capitalismo vem vivendo uma crise longa, a maior da história, maior do que a crise da segunda década do século passado nos Estados Unidos, né, e que acabou criando problemas, eu diria, para o capital e para o mundo todo, e depois se resolvendo, eu diria assim, parcialmente, 25 anos depois, 30 anos depois, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, por força, acabou impondo a hegemonia do dólar, a Europa toma a decisão, no final da década de 40 já, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em criar a moeda única, a moeda europeia, né, que vem sendo fragilizada hoje, enfim, mais do que o crash da Bolsa de Nova York, lá em 1929, nós estamos vivendo essa crise já há 10 anos. 10 anos. Né? E é uma crise que, assim, se a gente refletir um pouquinho, né, de como o capital funciona, como o capitalismo funciona, é uma coisa fácil de entender. Porque nenhuma riqueza do mundo, de nenhum país, de nenhuma nação, de nenhuma empresa, né, e o capital, ela não cresce na mesma proporção que cresce o lucro das grandes empresas e o lucro dos mais ricos. Isso significa que tem uma conta que não fecha. Né? Se o lucro cresceu mais do que a produção cresceu, do que a riqueza cresceu, alguém está pagando essa conta. Né? E quem paga essa conta são os mais pobres, né, que acabam sofrendo. E é uma coisa que até me causa surpresa, né? A gente fica conversando, gosta de falar, né? Às vezes a gente ouve uma notícia e as pessoas falam, poxa, agora vai funcionar, você viu, a bolsa subiu. Eu falo, gente, eu não consigo entender. Vocês precisam observar o seguinte, todas as vezes que a gente ouve dizer que a bolsa subiu, que o dólar se movimentou, você tem que pensar o seguinte, é ruim para você. É ruim para você, porque quem trabalha com bolsa, quem aposta, quem gosta, né? A gente vê lá na Globo, a bolsa subiu. Quem gosta que a bolsa suba é especulador, não é investidor, não é trabalhador, porque aí ele vai ganhar dinheiro e as pessoas estão pagando pela especulação. Sim. Né? Então é interessante isso tudo. Né? E eu diria assim, isso é ruim, isso é trágico, isso é difícil. Nós, particularmente do PT, estamos pagando um preço extremamente alto, passando momentos de extrema dificuldade na nossa vida. Mas eu diria, na medida em que a gente olha esse processo, num processo pedagógico, ainda que a fórceps, né, ainda que forçado, mas se a gente conseguir tirar disso, né, minimamente, a experiência, o aprendizado necessário, né, o entendimento necessário para que a gente possa olhar a política, olhar a administração pública, olhar a necessidade de a gente se apropriar da coisa pública, né, como a gente deve, como a sociedade deve de fato se apropriar, eu diria que a gente vai ter um resultado positivo para o nosso país, ainda que muitos sofram, né? Mas nós vamos ter um resultado do país. Mas enfim, é conversa gostosa, a gente vai desenrolando, né? Vai puxando o fio da meada. O doutor Orlando Pereira de Castro foi diretor do Presídio da Casa de História. Sim. Doutor Orlando, aqui tem dois engenheiros, viu, doutor Orlando? O doutor é que é só ele que é advogado, eu, em Salvador, somos engenheiros, né, Salvador? Oi, boa noite. Gosto de assistir a essas entrevistas, principalmente com o Salvador. Inclusive, ele foi o autor da lei que mudou a casa de custódia para o hospital de custódia. Com isso, melhorou os vencimentos dos aspirantes. O governador era presidente da Associação dos Funcionários. Um abraço ao senhor e ao Salvador. Está aqui ao vivo, acompanhando a gente. Muito obrigado, doutor Orlando.
É um prazer ter o senhor aí, o Jorginho do Animilha, enfim, e o Salvador, que é aquilo que eu falei, se eu for por todas as perguntas que eu tenho aqui da chamada, nós não falamos de mais nada, nós vamos só respondendo as perguntas. O Lauro Alves tem um dos blogs mais lidos aí atualmente, seria até muito bom, o Irani parou de escrever, né? Não está mais, está muito parado, mas se o Irani tivesse ativo, o Lauro e o Irani estariam ali, pau a pau, cabeça a cabeça, como se diz. Precisa acender uma salinha atrás do Irani, né? Precisa ver se fazer que é importante, precisa de gente desse. E o Dino Machado também, que foi chefe de gabinete da Poliana há muito tempo, para mim o melhor assessor parlamentar que já teve na absoluta confiança. Está mandando um abraço e nos acompanhando também. Extremamente competente, sério, fico feliz. Eu tenho uma das perguntas, eu tenho várias, mas tem uma aqui que eu separei e gostaria, a pessoa, que é o próprio Lauro, né? É o Lauro aqui, não é? Isso. Ah, então tá. Eu tinha exatamente essa ideia, que era ele aqui, a foto estava um pouquinho diferente, mas vamos lá. Boa tarde, Francisco. A paz de Deus. A considerar a expertise do nobre e respeitado Salvador Courier em transporte coletivo, assim como em gestão pública, o que penso mesmo, Salvador, sobre a imensurável falta de respeito que a ABC Transporte promove junto aos cidadãos taubatianos. Haja vista as inúmeras reclamações, comprova-se que a ABC Transporte não faz jus aos seus clientes taubatianos e taubatianas. Assim sendo, precisamos nos indagar junto aos poderes independentes, executivo e legislativo. Porque temos a empresa ABC Transporte até hoje em Taubaté? Por que o poder público não busca outras empresas de transporte que respeitem o cliente final? Por favor, Francisco, pergunte ao Salvador qual seria a solução eficaz de transporte em Taubaté. Mantermos a monopolizada ABC e cobrar sempre melhores condições, ou buscarmos outras empresas desse segmento, tendo a considerar que a competitividade visa sempre melhores preços, qualidade e a qualidade dos serviços prestados. Sobre o empréstimo do CAF, o que ele acha? Na opinião dele, esse empréstimo seria bem aplicado nos bairros mais afastados ou somente ficará aos pontos estratégicos ao olho do poder público para a futura merchandising política? As perguntas que dá para a gente falar o programa inteiro, né? Tá. Bom, primeiro quero agradecer ao Lauro aí pelas palavras iniciais, aí, pelas considerações do meu respeito, é uma honra, muito obrigado, Lauro, e fico muito honrado. E me permita fazer algumas considerações para que a gente possa tentar, diria assim, traçar um pouco do panorama, mostrar o entendimento da gente. Primeiro falando da questão do transporte coletivo, né? Penso que eu consigo falar um pouquinho, diria com toda modéstia, né, porque acabei por 4 anos sendo diretor administrativo financeiro e de infraestrutura e da maior empresa de gestão de transportes públicos do mundo, a SP Trans, e uma cidade com toda a complexidade de São Paulo. Eu, quando fui prefeito de Taubaté, Laura, eu acabei instituindo logo no princípio do meu governo, no primeiro ano do meu governo, uma relação com a sociedade, acabei criando uma sistemática, um conselho para que a gente pudesse discutir os problemas do transporte coletivo na nossa cidade, que redundaram em avanço na qualidade do transporte naquele momento em que ainda, ou melhor dizendo, que já era o monopólio da ABC, ou diríamos assim, que ainda era o monopólio da ABC, e eu quero entrar nessa questão já. Né? Certo. Eu me lembro que na época nós tivemos um período de economia extremamente complicada, né? Muitos dos jovens que vivem hoje sequer eram nascidos naquele período. Eu até costumo dizer, um período de 4 anos com mais de 5% de inflação, um período em que o real não existia, nós tivemos 4 moedas, né, naquele período de 4 anos, cruzeiro, cruzeiro real, cruzeiro novo, cruzeiro de novo, real. Era um negócio extremamente complexo. E, num determinado momento, os funcionários da ABC anunciaram que fariam greve porque postulavam um aumento do salário, a empresa dizia que não dava para dar aumento do salário sem que houvesse aumento de tarifa. Nós chamamos todo um amplo debate com
vários setores da sociedade, Câmara Municipal, Diretório Estudantil, sindicatos, enfim, a empresa, a prefeitura envolvidas, e a gente acabou concluindo num processo em que a empresa deu aumento, renovou a frota e não aumentou o valor da tarifa para o cidadão. Então, a gente discutia bastante isso. E a gente já discutia essa questão da quebra do monopólio. Naquele momento, a cidade ainda não tinha 200 mil habitantes, e a gente tinha um contrato em vigência que venceria alguns anos depois, diria assim, na administração que sucedeu a minha administração. Alguns anos depois, numa das campanhas eleitorais para a eleição do prefeito, a eleição essa que eu disputei, em 1996, inclusive. Quando você foi vice do... Não, 96. 96. Foi candidato a prefeito. Eu saí em 92, não podia disputar, porque não tinha reeleição. Naquele momento, o candidato que nós apresentamos para a sociedade foi um amigo meu, engenheiro eletricista, que foi meu diretor de obras, o Edson Ávila. E foi muito bem votado pelas características da eleição no momento, mas acabou não sendo a nossa disputa, o nosso projeto acabou não sendo exitoso. Voltou o ex-prefeito que me antecedeu, no período do qual venceu o contrato com a ABC. E naquele momento em que a gente fazia o debate para a sucessão dele, quando foi eleito o Mário, enfim, e eu disputei a eleição, acabei perdendo para o Mário, por uma quantidade relativamente baixa de votos, mas perdi, o Mário ganhou. A gente discutia muito essa questão. E depois, na sucessão do Mário, 96, quando volta a disputar a eleição, o então prefeito, o ex-prefeito, pai do atual prefeito, e que vence a eleição de novo, esse tema estava quente, aquecido, e eu me lembro que a gente discutia bastante, e eu fui candidato a prefeito na época, e eu fui o único candidato a prefeito naquele momento, que dizia para as pessoas, quando eu era perguntado, quando eu era indagado, que a gente não podia afirmar publicamente que a gente poderia quebrar o monopólio da ABC naquele momento. Por uma razão muito simples, havia um contrato. E todo mundo sabe que qualquer contrato pode ser rompido. Qualquer contrato pode ser rasgado, rompido, denunciado, renunciado, aquilo que a gente queira entender. Agora, isso tem custo, isso tem ônus. Então, na medida em que você tem um contrato, na medida em que você rompe o contrato sem justificativo plausível para você poder romper, naturalmente você paga por isso. E paga, quando eu falo paga dinheiro, paga custo. E a gente não poderia, de forma irresponsável, simplesmente dizer vou quebrar, sem a gente analisar as condições contratuais naquele momento, porque o contrato acabou sendo renovado de uma forma que, no meu modo de entender lá atrás, não poderia, não deveria, mas foi. E aí a gente discutia muito, e na época eu dizia que não podia prometer, e os demais candidatos diziam que iam quebrar o monopólio. A consequência foi, entre várias outras razões, não só por isso, mas eu perdi a eleição, eu falei a verdade e perdi a eleição. E aqueles que, naquele momento, especialmente, o pai do atual prefeito, que mentiu, ganhou. E não quebrou o monopólio. Disse que ia quebrar e não quebrou o monopólio. E o filho também falou que ia quebrar agora. E aí, pois é. Então, a gente vê como é que as coisas funcionam. Então, na verdade, o Lauro e as pessoas que nos ouvem nesse momento, falam, a gente precisa analisar isso com responsabilidade. Agora sim, aquilo que eu disse, o contrato pode ser rompido. Naturalmente, a gente tem que analisar custo, tem que analisar benefício, aquilo que é conveniente para a sociedade. O que eu posso dizer para você, sem medo de errar, diante daquilo que eu conheço e diante daquilo que é a realidade da nossa cidade hoje, indiscutivelmente a ABC não presta um bom trabalho, por melhor que seja, ela poderia prestar um serviço melhor. Seria extremamente saudável que a gente pensasse na hipótese de quebra de monopólio, e seria especialmente saudável que a gente pensasse em reorganizar, reestruturar o transporte coletivo na história da nossa cidade. A nossa cidade é uma das poucas grandes cidades do Brasil em que a gente não tem um sistema adequado de integração de linhas que se dirijam aos vários extremos da cidade, região sul, região norte, região leste, em que a população possa integrar linhas, possam trocar de linhas, possam usar o transporte coletivo durante um determinado tempo, com a mesma passagem, sem ter que pagar a passagem a mais, como é em São Paulo hoje, com bilhete único,
que as pessoas podem andar, podem sair do ônibus, pegar o metrô, sair do metrô, pega a CPTM, sai do CPTM, pega o ônibus de novo durante uma quantidade grande, né, durante um tempo grande, e ele paga a mesma passagem, ele não paga mais uma passagem. Além do que os benefícios que tem, né, para estudantes, enfim, uma série diríamos assim, de gratuidades. Então eu acho que a questão do transporte em Taubaté, ela precisa ser revista, ela precisa ser discutida. 2020 está aí, né? A gente vai entrar num debate daqui a pouquinho sobre o processo de sucessão municipal novamente, e eu diria assim, ainda que esse debate não venha necessariamente à tona nesse período, por razões óbvias na medida em que a administração tem a sua posição, né? Mas daqui a pouquinho é hora de fazer esse debate com bastante calor, né, entre os vários candidatos, os vários partidos, para a gente poder tentar analisar aquilo que é a situação do contrato de fato, aquilo que é a situação do transporte na nossa cidade, para a gente poder analisar que, independentemente da ruptura do contrato, independentemente da quebra do monopólio, que no meu modo de entender seria saudável, né, mas temos que analisar essa questão contratual, mas a gente pensar numa reorganização, numa reestruturação do modelo de transporte coletivo na nossa cidade. Nós estamos vivendo um momento agora crítico, com a licitação do transporte complementar, do TCTAL, que não sai. Já faz anos que a prefeitura está discutindo essa questão, fez a licitação, uma licitação cheia de problemas, né, uma licitação que tende, inclusive, a combinar com o resultado de que o número de peruas, o número de veículos do TCTAL tende a diminuir, né, o que vai gerar desemprego, o que vai favorecer a ABC, o que poderia ser saudável para a gente poder promover uma reestruturação do modelo de transporte coletivo de Taubaté. Nós estamos voltando atrás, estamos voltando ao passado. Então nós precisamos discutir tudo isso. Eu queria aproveitar nesse momento que nós estamos falando do transporte coletivo, quando nós combinamos e acertamos a sua vinda para cá, aí o Dimas, nosso designer lá, fez a sua chamada e fez uma bela chamada. Foi criticado, porque falaram que ele botou a foto da Dilma lá. Fico feliz de você ter botado. Aí a nossa diretora lá, a Cláudia, né, até ela pegou e falou assim: ô Chico, dá uma acertada aí, fala com o Dimas. Vocês estão falando muito da SP Trans, mostrando tudo da SP Trans, estão esquecendo do convidado. Daí eu respondi para ela, o Cláudio, o problema da SP Trans, que nós estamos chamando muita atenção aqui, e eu quero falar isso de público aqui, e escrevi para a Cláudia, o problema é o seguinte: o maior legado que a cidade de São Paulo já teve, eu não sou puxa-saco de jeito nenhum, e também não sou de ficar jogando confete em ninguém, quando eu tenho que falar, eu falo. Mas eu trabalho em São Paulo, você sabe disso, também estamos ali, e eu acho que você deixou na SP Trans um maior legado. São pessoas que chegam a ganhar 2, 3 horas por dia de locomoção para casa, de volta para ir, para voltar. Quer dizer, é um negócio assim, o corredor de ônibus, as estações, os terminais, é um negócio assim maravilhoso, né? E foi eu acho assim que o Dória jamais independente de lado político, eu acho que você tinha que continuar na SP Trans e continuar esse trabalho, né? Mas a gente sabe que a política muda e as coisas mudam. Mas foi um trabalho maravilhoso, né? E a gente está sentindo o retrocesso de São Paulo, né? E uma série de avanços que a gente fez enfim, estão voltando ao passado. Agora, você acha que conseguiria trazer, Taubaté, você que foi, né, trabalhou, mostrou aquilo. Por exemplo, Taubaté, é lógico, guardando as devidas proporções, a gente teria como ter um trabalho daquele que você fez aqui? Então, Chico, enfim, né, eu ri aqui porque isso, eu diria assim, isso permite uma amarração, né, como diz na linguagem popular hoje, um link com a segunda pergunta do Lauro, que é sobre o empréstimo da casa. Eu vou falar nisso. Mas se você me permite, Chico, só para a gente poder amarrar isso, né? Eu saí da SP Trans, voltei para a Assembleia Legislativa e estou cuidando de transporte e mobilidade. Né? Nesse instante, falando da análise do contrato da ABC, que o Mauro nos pergunta a respeito de Taubaté, e aí, assim, por que eu sinto
que a gente tem condições de reorganizar o transporte em Taubaté e fazê-lo de modo mais eficiente para a nossa população, a prestar o melhor serviço para a população. Porque, na verdade, a gente está se dedicando a estudar, a conhecer o problema. Hoje eu estou analisando, talvez a população, de um modo geral, não saiba disso, mas hoje eu estou analisando todos os contratos de concessão que a Artesp, a Agência Reguladora de Transporte do Estado, delegados do Estado de São Paulo, está fazendo no estado todo, inclusive em Taubaté, no Vale do Paraíba, digamos assim, que vai interferir na qualidade do serviço entre as cidades, né, no estado inteiro, inclusive agora, numa mudança feita recente, a partir do dia 25 de fevereiro, agora, domingo, promovida pela MTU, que é a empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo, que faz o transporte metropolitano aqui na região, e aí cria uma confusão na cabeça das pessoas, eu vou falar, porque acabei de falar da Artesp, estou falando da MTU, né, que a Artesp fez na região oeste de São Paulo, envolvendo vários municípios, Carapicuíba, Osasco, Cotia, Itapevi, enfim, que está criando um transtorno para a população, né, porque estão reorganizando e estão reorganizando na ótica do Dória. Retirando direitos, diminuindo sensivelmente a quantidade de linhas, aumentando a integração, e a integração, se por um lado ela é positiva, como eu falei de fazer a integração aqui em Taubaté, mas ela precisa ser bem pensada e, sobretudo, não gerar custo para a população. A integração ela tem o objetivo de você permitir com que as pessoas troquem de linha, troquem de direção, troquem de sentido, sem que ela pague, tem que ter naturalmente as condições de conforto e tal, e ao contrário do que está acontecendo em São Paulo, no estado de São Paulo, ao contrário, estão cobrando a mais da população, estão dificultando a vida da população. Então a gente conhece, né, eu diria assim, me perdoa até com bastante modéstia, eu falo isso, a gente conhece as condições necessárias para que a gente pudesse implantar um bom modelo de transporte coletivo aqui na nossa cidade. Linkando com a questão que você pergunta, né, da gente fazer um sistema parecido com o de São Paulo aqui em Taubaté, e eu falo da CAF, que é a segunda pergunta do Lauro, na verdade, assim, a gente tem dificuldades, né? Quem conhece o dia a dia de São Paulo, você conhece o dia a dia de São Paulo, você vê que os grandes corredores que nós fizemos, né, nós temos ônibus hoje lá que transporta 200 pessoas, temos ônibus de 23 metros de extensão. Aqueles ônibus não circulam nas ruas da nossa cidade. Né? Então não tem jeito. Eu me lembro que algumas vezes algumas pessoas me perguntaram, enfim, embora ela tenha aqueles ônibus tenham maior manobrabilidade, maior torque do que os ônibus de 2 eixos só, né? Mas eles são melhores, mas eles são melhores dentro de uma estrutura urbana, dentro de uma estrutura viária que permite fazer isso. Né? Então ele dobra, diríamos, numa esquina de menor do que dobra um ônibus só de 2 eixos. Né? Mas precisa ter um sistema viário adequado. Né? Nós não temos condições. A questão dos terminais da integração, nós temos condições. Naturalmente, a gente não precisa de terminal da dimensão do terminal de São Paulo. Né? Diferente, lá nós temos 30 terminais, eu deixei o projeto pronto para poder construir mais 20 terminais, terminal de 20, 30 mil metros quadrados, né, e mais 120 quilômetros de corredores, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Lauro faz a pergunta do empréstimo da CAF. Tem uma coisa que me preocupa muito, do Lauro, respondendo a você e as pessoas que nos ouvem nesse instante, né, eu não conheço, seria leviano da minha parte fazer crítica aos projetos, porque eu não conheço os projetos. Né? Eu não conheço, por exemplo, o projeto, me parece, o principal projeto, que é a duplicação da estrada do Barreiro, né, da ponte ali na Independência, por exemplo. Eu não conheço o projeto. Eu não conheço o projeto de duplicação da ponte, eu não conheço porque eu não tive oportunidade de ver, não tive tempo de ver. E não conheço o projeto de duplicação da estrada do Barreiro. Eu não sei do que a gente está falando. Né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu fui prefeito, e eu fui bastante criticado por isso, como eu fui criticado quando eu disse naquele momento, não dá para quebrar o monopólio. Aí disseram, não, eu vou quebrar. E não quebraram, mentira, não quebraram. Do mesmo modo, eu acabei sendo criticado por uma outra medida que eu tomei, que eu considero que foi uma medida positiva, que aliás o Haddad tomou agora, 20 e tantos anos depois que eu fui prefeito, que eu fiz aqui, que quando eu fiz o Código de Ordenamento Espacial, a lei de zoneamento, o plano diretor, naquele momento, que prevaleceu até pouco tempo atrás, eu acabei introduzindo, digamos assim, aspectos da lei, que é aquilo que a gente chamou hoje em São Paulo, agora feito na lei, no período do Haddad, de lei de alinhamento, que era o estabelecimento de recuos nas principais vias da cidade,
de modo que viesse a permitir com que 20, 25, 30 anos depois a gente tivesse as condições físicas para poder ampliar aquelas vias para que a gente pudesse ter um sistema viário adequado. Taubaté é uma cidade antiga, sem planejamento, de ruas estreitas e com grande dificuldade para a gente poder modernizar o sistema viário nosso. Então, mobilidade, né? Pois é, cresce, está aí congestionada, essa coisa toda. Então, na verdade, se a lei que eu fiz lá tivesse prevalecido até hoje, 25 anos depois que eu saí, a gente poderia ter condições de melhorar a nossa cidade. Vou citar um exemplo claro, Avenida Independência, Emílio Inter. Avenida Independência, Emílio Inter, quantos prédios, quantos imóveis novos foram construídos ao longo desses últimos 25 anos? Se tivesse prevalecido a lei de alinhamento que eu tinha feito, hoje provavelmente faltaria muito pouco para a gente poder ter condições de alargar a Avenida Independência, de fazer uma avenida até de 2 pistas. Vivendo a discussão recente sobre a necessidade, sobre a tomada de decisão de transformar em uma única, uma via que teria todas as condições de 25 anos depois da minha lei de se transformar, se não em 25 anos, mas em 30 anos, daqui a 4, 5 anos, 10 anos, uma grande avenida de 2 pistas, hoje não tem mais condições, extremamente caro. Então eu tenho medo, por exemplo, como eu não conheço o projeto, do investimento que nós vamos fazer na estrada do Barreiro, por exemplo, que é uma estrada estreita, numa região que conduz, transporta todo o movimento para a região da cidade que mais tende a crescer, não só porque o plano diretor definiu que é para lá que a cidade deve crescer, mas porque de fato é lá que tem espaço para poder crescer, e se a gente não prevê, do ponto de vista do projeto, do planejamento, usar esse dinheiro, que é um dinheiro que, ainda que o custo financeiro dele seja barato, mas eu quero dizer caro, na medida em que não é dinheiro de graça, que o povo vai pagar e vai comprometer as próximas administrações por décadas para poder pagar esse empréstimo, se de repente a gente utiliza esse recurso para poder fazer uma obra mal planejada. Então precisamos ver, acho que é com essa ótica que a Câmara Municipal, que os movimentos sociais, populares, que a sociedade, que o povo de Taubaté precisa olhar para ver o que está sendo feito. E sobre esse aspecto eu tenho uma crítica à utilização do dinheiro da CAF. Que é uma crítica, eu estava até conversando no domingo, na casa da minha mãe, com o meu irmão, Marcelo Fuad, que fez aniversário hoje. Fez aniversário dia 9, um abraço para ele e para o Barbosinho. Dele também, aniversário dele também. Amanhã. Do Jefinho? Do Jefinho amanhã. Ele postou feliz aniversário hoje. Então, mas eu acho que é amanhã. Eu estava conversando com ele, dizendo da minha preocupação, e eu não conheço os detalhes, mas pelo que eu vi na imprensa, e como vi na imprensa a polêmica a respeito da Arena Taubaté, aquela coisa toda, eu tenho visto a polêmica sobre a utilização desses recursos para fazer os recapeamentos de rua e alguns recapeamentos que eu não sei se estão sendo feitos com a utilização desse recurso, mas eu diria que, de um modo geral, eu sou bastante crítico, que a gente utilize um dinheiro com esse valor, desse tamanho, nesse custo, ainda que ele possa ter um custo financeiro, mas quando a gente poderia utilizar esse recurso para poder fazer grandes empreendimentos de mobilidade na nossa cidade, a gente utiliza esse dinheiro para poder fazer manutenção, para poder fazer o trabalho de dona de casa, do dia a dia, que é consertar, que é fazer manutenção do sistema viário que a gente tem. Eu acho que a gente tem que viabilizar, a gente tem que utilizar os recursos que a gente tem para poder fazer a manutenção adequada do sistema viário nosso, com os recursos que a gente tem, e utilizar o dinheiro do financiamento para a gente poder fazer grandes obras de mobilidade para a nossa cidade. E aí dá para poder fazer isso. Aí dá para fazer. Eu diria para você, daria, por exemplo, para a gente poder fazer um corredor de ônibus ligando o centro de Taubaté ao Quiriri, pela própria Avenida Charles Schneider, ou pela Avenida Nova que vai se fazer? Claro que dá. Claro que dá. Naturalmente, precisa fazer essa apropriação, precisa fazer investimentos para poder fazer alargamento, coisa desse tipo, mas a gente começar a pensar, porque a Avenida Charles Schneider, por exemplo, do jeito que ela é hoje, ali não dá para você colocar um corredor. Não dá. Tá certo? Você precisa construir no mínimo mais uma faixa, e nos pontos de parada você precisa no mínimo pensar em alargar os canteiros. Então isso implica obra. Então é essa coisa que a gente precisa avaliar, Lauro, para a gente poder ver. Eu fico, diria assim, preocupado como cidadão taubatiano, porque estou aqui, moro aqui, amo a minha cidade, vou ficar aqui, estou há 25 anos trabalhando em São Paulo, nunca saio daqui, porque a gente não sai daqui, a gente ama a nossa cidade, eu tenho responsabilidade com a minha cidade, fui prefeito, fui deputado,
né, com a confiança do povo, muita gente que confia, que espera da gente hoje. Eu fico aqui olhando e falei, puxa vida, meu Deus do céu, tá errado. Se eu fosse prefeito de Taubaté, eu não utilizava o dinheiro da CAF para fazer reforma de rua, para fazer recapeamento de rua. Aí você fala, não, mas você não ia fazer recapeamento de rua, você ia deixar esburacado, ao contrário. Eu fui prefeito em 4 anos, que peguei a maior inflação da história do nosso país, né? Peguei 4 moedas e fui o prefeito que mais fiz asfalto na cidade. 2,5 milhões de metros quadrados de pavimentação na nossa cidade. E pavimento que estão aí inteiros até hoje. Não foi pavimento que desmanchou. Naturalmente, depois de 25 anos, você precisa fazer manutenção. É óbvio. Né? E um detalhe que é interessante. Esses dias até, nessa coisa de rede social, foi bastante interessante, porque alguém fez uma pergunta que eu acabei respondendo lá, sobre o orçamento que eu administrei e o orçamento que a cidade tem hoje. Hoje nós temos a casa de 1,2 bilhões de reais de orçamento do município, e quando eu saí, era interessante porque era algo em torno, Chico, de 230 bilhões de cruzeiros. Não era nem real ainda, era de cruzeiro. Que transformado em real, na proporção da época, que era equivalente a R$1 para 2.750 cruzeiros, ou melhor, 2.750 cruzeiros para R$1, dava a proporção de 80, 90 milhões de reais. 80, 90 milhões de reais. Hoje nós temos 1,2 bilhão. Quando eu fui prefeito, não tinha SUS, não tinha Fundef, não tinha Fundeb, não tinha quantidade de transferência de recursos do Estado e da União para o município, e a gente fez muito mais, e eu vejo hoje que não se faz. Não é possível um negócio desse. E aí a gente faz um empréstimo de 60 milhões de dólares, que o povo vai pagar ao longo de 30 anos, e a gente vai recapear a rua com dinheiro de financiamento. Falei, na minha conta, no meu modo de pensar, não está certo. Eu tenho falado isso desde a letra. Olha, esse daqui eu não vou ler. Eu vou pedir para você ler, porque eu considero meu irmão, tá certo? Então, de irmão a gente não fala, eu vou pedir para você ler. Jefferson Cabral, meu amigo. Poxa vida. Diz que o neoliberalismo, o Jefferson Cabral está na audiência. Está na audiência assistindo. Ah, está assistindo aqui. Diz que o neoliberalismo não é o caminho. Manda um abraço para o Salvador. O Jefferson, primeiro, um prazer grande, né? Ter a oportunidade de, ainda que eu não esteja lhe vendo, né? Mas está sendo visto por você está acompanhando, uma honra muito grande. Sabe o carinho, o respeito que eu tenho a você, pela sua militância e tal. E quando a gente fala do neoliberalismo, sem imaginar a tua pergunta naturalmente, eu peço licença para poder me reportar um pouco ao que eu falei logo quando nós iniciamos o programa sobre as crises do capitalismo. Está errado, está errado. Não é possível, né? A gente, ainda que o capital de todo ele não seja o grande problema, né? Ele precisa ser visto, encarado, administrado, construído, organizado de outro modo, mas do jeito que as coisas estão, nós estamos vivendo uma coisa errada. Aliás, se você me permite, hoje, agora, cerca de 40 minutos atrás, eu estava chegando em Taubaté e estava respondendo uma mensagem do líder da bancada, o deputado federal Alencar Santana, porque nós estamos aí devemos promover na próxima semana, segunda ou terça-feira, entrar com uma nova ação popular contra o governo do Estado por conta do processo de concessão das linhas 5 e das linhas 17 do metrô em São Paulo. E falar de metrô em Taubaté é complexo na medida em que tem gente que, por todas as dificuldades do mundo, não conhece, não sabe como é que funciona o metrô, como é que é o metrô. Mas as obras de mobilidade do metrô são as obras mais caras que a gente tem. E apenas para vocês poderem ter uma ideia, e aí eu estou falando isso por conta da questão do neoliberalismo, não é? As obras, o governo do Estado investiu, as obras nem estão prontas ainda. Você conhece bem São Paulo, você sabe disso. A linha 17 Ouro do metrô é aquele famoso monotrilho, o trenzinho que anda por cima, que foi prometido para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo. Não tem nenhum metro funcionando até agora. Nenhum metro. Que está custando, Chico, 358% mais. Óbvio que começou com o PITA. Que começou lá atrás, 358% mais do que foi projetado, com uma questão muito interessante. O preço, 358% maior. O tamanho, metade do que deve ser projetado. Né? E todo feito até agora, até quando foi feita a concessão da linha 4 amarela, que sai da Estação da Luz e vai até o Butantã, e agora está sendo estendido até a Vila Sônia, até a concessão era um serviço prestado pelo Estado, diria um monopólio estatal, feito pelo metrô e pela CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que sucedeu a CBTU, que eu fui superintendente em São Paulo,
E agora nós estamos entregando para a iniciativa privada. Né? E a iniciativa privada, quem está administrando a linha 4 amarela é a CCR, que é a mesma que ganhou a concorrência para poder fazer a licitação da linha 5 da linha 17, que é dona da Dutra. Né? Que é dona da Dutra. Né? Então, o que eu estou dizendo isso, a história do neoliberalismo, nós estamos deixando de ter um capital estatal para poder ter um capital privado, com um detalhe. Né? Hoje, o Estado paga R$2 a mais, né? Tem o que a gente chama de, o que eles chamam de tarifa de contingência, paga por passageiro para as empresas particulares, no caso da linha 4, e vai pagar para a linha 5, mais, desculpa, eu acabei derrubando o Brasil, mais do que paga para a própria companhia do metrô. Então é lógico que quando a gente fala que o serviço público não funciona, a gente fala, mas não tem dinheiro para poder pagar para o serviço público, mas tem dinheiro para poder pagar para a empresa privada? Está errado. E aí eu questiono um pouco do neoliberalismo, da questão do neoliberalismo, enfim, porque se vocês observarem, nada contra o capital e nada contra a iniciativa privada, mas cada um no seu devido lugar. Quando eu fui prefeito, a gente não fazia obras de pavimentação e tal por empreiteira, fazia pela administração direta. A coleta de lixo na cidade era por administração direta. Nós estamos vendo no finalzinho, eu tenho que passar o coisa. Aqui, ó, Cabrito França, está na audiência, via net direto, deixando um abraço para ele. Então, do coração. Obrigado, também. Você conhece bem. Monique Top, está assistindo a gente via net também, mandando um abraço para mim, um beijo para você também, para nós dois. O Jefferson Cabral mesmo, está voltando aqui, ele quer saber sobre o anel viário que você falou no dia 14. Eu acho que não vai ter tempo, o Jeff, depois ele vai ter que responder para você. Eu estou achando que nós estamos com 10 minutos de programa para cá. A Maria Pedro também está aqui te assistindo. Chico, aborda o tema sobre a educação, perdas e ganhos. Estamos devendo você. O Mauro Esteves está aqui, deixou um abraço para você. A Grádiva deixou um abraço para você. E é uma coração. Maria Isabel Pinto também deixando um abraço. Eu vou tentar abrir aqui. Diretor, aniversariante também, amanhã, né? Dia 10, mas dá 2 minutos para mim, né? Eu tenho que passar aqui. O Clóvis Iassuda está aqui deixando um abraço para você, um grande agrônomo, Luiz Carlos Machado, que você conhece bem também. Grande profissional, entendedor da questão da mobilidade e do trânsito. Exatamente, está aqui. Aparecida Santos, sua amiga também, todos acompanhando, Silvio Prado, a Michele Gama, aqui do Chafariz, Jorge, na pequenininha, o Ivan dos Anjos, que você deve lembrar dele. Eu queria fazer uma sugestão, a gente tem a oportunidade de voltar a outros programas. Não tenha dúvida, eu acho que... Eu prometo que eu vou falar menos. Não, mas eu acho que um pouco foi culpa minha, porque eu não aguentei, Salvador, mas eu tive que puxar o Wesley e o Joesley e mais o Ricardo Saldo no começo, e eu sei que você se empolgou, porque é uma coisa, entendeu? De uma geral me empolgo. Mas eu, antes de terminar, eu preciso perguntar, a Júlia, candidata, pré-candidata? Candidatíssima a deputada federal, candidata a deputada federal. O partido está vivendo um momento extremamente importante na vida, é uma coisa que é extremamente positiva, né, interessante. Nós temos uma quantidade muito grande de jovens buscando, né, afiliações, enfim. E acho que é o momento da gente renovar, estimular novas lideranças. A Júlia é a presidente do nosso partido hoje, uma jornalista nova, menina com 28 anos de idade, muito competente. E a gente tem que permitir com que ela se apresente para a sociedade. E a gente encerra com você. 2020 você é prefeito. Candidato a prefeito. Chico, vamos deixar passar 2018. Vamos ver o que vai acontecer. Salvador, o programa é curto, mas tem uma coisa, a quantidade de manifestações, de abraços, acho que eu vou passar tudo isso para você, porque é seu, não é meu, né? Eu acho que você tem tudo para poder discutir isso mais tarde. É lógico que é 2020, nós estamos em 2018 ainda, mas... Cada coisa na sua hora, né? Cada coisa na sua hora. Vou deixar passar. Vou deixar você despedir, então, porque, infelizmente... O tempo é curto, eu peço desculpas aí por ter me excedido, eu de fato me entusiasmo, embora questões dramáticas, tristes, mas a gente que enxerga as coisas do modo com que eu enxergo, né, eu me preocupo demasiadamente quando as pessoas se decepcionam com a criminalização da política e se afastam, e de um modo geral generalizam, criticam a todos e tal. Eu penso que a gente não pode
agir desse modo. A gente precisa se empolgar, se entusiasmar, se apropriar da política, entender, procurar militar, né, participar da vida para que a gente possa, de fato, melhorar as coisas do nosso país, porque só vai acontecer na hora que a gente se apropriar, na hora que a povo se apropriar disso. Eu quero pedir desculpas por ter me excedido no tempo e agradecer, dizer que é uma honra muito grande as manifestações, especialmente estar falando aí com o povo de Taubaté novamente, agradecer a você e a toda a direção da TV Cidade. Eu só quero falar para você que é o seguinte, a escolha sua de trazer aqui foi unânime. O Dimas aprovou o Mário Jefferson Leite de Mello, ali, nosso chefinho, aniversariante de amanhã, a Cláudia Araújo Simão, na pessoa do Carlinhos, o Laboratório Oswaldo Cruz, na pessoa do Dr. Domingos, a Cantina Gardioli, na pessoa da Verona, todos foram grandes e mandaram um abraço para você, e o Zé Bom Lanche, né, que também a gente fica muito satisfeito com tudo isso, e realmente vamos voltar, vamos marcar, porque foi um tempo. Obrigado. Vai ser uma honra. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção.